Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Estamos no ar com mais um programa com a palavra. Nesta manhã de terça-feira dedicado a Jesus das Santas Chagas, terça-feira da Quaresma. Nas nossas igrejas já se escuta, já sentou o canto: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Porque justamente nós estamos aí na Quaresma, vamos iniciando, estamos dando os passos, não é? Rumo à Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai ser daqui um pouco mais de um mês, mas nós vamos então já nos preparando nesse período quaresmal. Então eu te convido já e já te exorto, meu irmão e minha irmã, que nesse período quaresmal você possa aproveitar com intensidade, aumente a sua oração, aumente o seu jejum, faça algum sacrifício, deixe algum vício, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Expresse o teu amor a Jesus através dos teus gestos, através dos teus atos. Controle teus temperamentos, controle os teus impulsos, porque Quaresma é justamente isso. É o momento em que nós olhamos para dentro de nós, revisamos o nosso interior e começamos a colocar ordem dentro do nosso coração, que tantas vezes é um coração desorganizado. Como eu dizia, nessa terça-feira, dedicado a Jesus das Santas Chagas, e nós estamos aí na Quaresma, quando nós olhamos também para Jesus das Santas Chagas, ele nos ajuda a vivermos bem, porque Jesus das Santas Chagas é Jesus ressuscitado. E a Quaresma é justamente o quê? É um caminho para bem viver a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não teria sentido fazer a Quaresma por fazer 40 dias de oração e penitência e pronto, acabou. Não. A Quaresma, ela é um caminho que não termina em si mesmo, mas que nos indica a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Prepara o nosso coração para que na noite de Páscoa a gente possa adorar com o coração renovado, com o coração novo, com o coração libertado de tantos vícios a Jesus ressuscitado, que é Jesus das Santas Chagas. Então vamos colocar as nossas intenções diante de Jesus das Santas Chagas. Coloque as tuas intenções, coloque os teus pedidos de oração, mas eu te convido hoje, reze de maneira especial, pedindo a Jesus das Santas Chagas a graça de bem viver o período quaresmal, a graça de uma verdadeira conversão. Eu costumo dizer que a gente pede muitas coisas, e não está errado, não estou dizendo que é errado pedir coisas. O próprio Jesus disse: pedi e recebereis. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de pedir coisas essenciais. Às vezes nós só pedimos cura física e nada mais, como se Deus fosse um supermercado e nada mais do que isso. E nos esquecemos de pedir coisas essenciais, que é a conversão do nosso coração, a libertação dos nossos vícios, o controle dos nossos temperamentos, a graça de poder melhor amar, a graça de poder perdoar. São graças que nós devemos pedir todos os dias, porque são essenciais para nós cristãos. Então peça a Jesus das Santas Chagas a graça da conversão, a graça do amor, a graça de saber amar, saber perdoar, saber se doar. Reze junto comigo. Por suas santas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curastes da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição,
Dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Eu te convido a tomar, nesse período quaresmal, o início dessa oração como uma oração que você possa fazer todos os dias. O início dessa oração a Jesus e Santas Chagas é a oração que o padre faz quando está colocando os cravos no círio pascal, na noite da vigília pascal, em que toda a igreja está escura, nós estamos lá fora da igreja, teve a bênção do fogo novo, e agora o padre vai colocando os cravos no círio pascal, os 5 cravos que simbolizam justamente as 5 chagas de Jesus. Enquanto o padre vai colocando, o padre vai rezando essa oração. Por suas santas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Então faça essa oração todos os dias. Se coloque todos os dias dentro das chagas de Jesus. Quaresma é justamente tempo também de nós intensificarmos as nossas orações. É momento também de a gente fazer pequenos atos de fé, pequenas orações durante o nosso dia a dia. E veja que bonito se nós gravamos essa pequena oração. Por suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Nos momentos de perigo, nos momentos de perseguição, nos momentos de medo, não ficar sozinho. Por suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Nos momentos de tentação, nos momentos de medo, nos momentos em que o pecado está aí, a tentação está aí nos rodeando, ou que nós caímos no pecado, por suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Nos momentos em que eu tenho que tomar uma decisão que muitas vezes é uma decisão séria, para o meu futuro, para a minha vida, por suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Fazer esta oração, essa pequena ladainha, essa pequena oração, que é muito fácil de nós decorarmos, mas fazer isso todos os dias, de maneira especial nesse período quaresmal, colocando a nossa vida, colocando os nossos familiares dentro das chagas de Jesus. Chagas de Jesus, como eu digo, é o sinal da sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. E nós, nesse período quaresmal, também somos convidados ao quê? A lutarmos mais contra as tentações, a lutarmos mais contra o pecado, que muitas vezes por aí anda. Todos nós somos pecadores, ninguém de nós é santo. Por isso a igreja não canoniza ninguém enquanto está vivo, porque todo mundo é passível de cair, de cometer pecado, de cometer, como vai dizer Santa Teresa d'Ávila, não se escandalize, porque qualquer um pode cometer os maiores pecados do mundo. Não se escandalize com o pecado do teu irmão, porque você pode fazer coisa muito pior, vai dizer Teresa d'Ávila. Por quê? Porque enquanto nós estamos nesse mundo, nós somos rodeados de diversas tentações. Santo Tomás de Aquino vai dizer que nós somos rodeados, sobretudo, de 3 grandes tentações. A tentação do mundo, a tentação da carne e a tentação do diabo. São essas 3 grandes tentações que, quando sai uma, vem outra, quando sai uma, vem outra, e estão aí. Então, neste momento, nesse período que nós estamos na quaresma, vamos nos exercitar também, não é? E como que eu posso me exercitar para vencer a tentação? É fugindo dela, não é lutando contra ela, porque a tentação sempre é mais forte, ela sempre nos convence, mas é tentando fugir. O período quaresmal também é um período que nós olhamos para dentro de nós e vemos que muitas vezes nós não somos santos, como eu dizia para você, pelo menos eu não sou, viu? Quando nós olhamos para o nosso coração, o que nós vemos também? Muitas vezes nós vemos vícios que por aí estão, não é? O vício é o contrário da virtude, né? A virtude, ela vai fazendo o quê? O que é a virtude? É o justo meio, é o equilíbrio, né? Então eu sou chamado a ser virtuoso no amor, eu sou chamado a amar, eu sou chamado a ter fé, ser um homem ou uma mulher de fé, eu sou chamado a ser um homem ou mulher de esperança. Essa é a virtude. O vício é totalmente o contrário disso, é o extremo disso de maneira errada. Então, se eu sou chamado pela virtude a amar, quando eu caio no vício, o que acontece? Eu começo a odiar. Se eu sou chamado a ter fé, quando caio no vício, eu sou uma pessoa descrente, eu não acredito em nada e ninguém. Sou uma pessoa que não tem fé. Quando eu caio, em vez de eu estar na esperança, quando eu não estou na esperança, quando eu caio no vício, então eu sou uma pessoa desesperada, não pode acontecer qualquer coisa que, meu Deus do céu, o mundo acabou.
Então nós também somos, nesse período, chamados a olhar para o nosso coração e ver quais são os vícios do nosso coração. Nós temos vícios dentro do nosso coração que não nos ajudam a viver a virtude. Muito pelo contrário. Vai dizer São Paulo apóstolo, muitas vezes eu faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que quero. Quantos de nós muitas vezes somos viciados em falar palavrões, viciados em xingar as pessoas, viciados em odiar, viciados em ser uma pessoa com atitudes ruins e que essas atitudes ruins vão me fazendo também uma pessoa cada vez mais feia. Pois é, o período quaresmal está aí para a gente corrigir essas coisas. Por isso o nosso tema de hoje é liberte-se em nome de Jesus. Precisamos de libertação. Jesus é conhecido também como o grande libertador, aquele que trouxe a libertação para toda a humanidade. Antes da sua paixão, morte e ressurreição, nós sabemos que nós vivíamos escravos cativos por causa do pecado. O pecado não foi uma brincadeirazinha. Não é um teatrinho que aconteceu lá em Gênesis 3. É uma coisa que realmente levou a humanidade para o buraco. E antes de Jesus, nós vivíamos justamente o quê? Nós vivíamos nessa escravidão. Jesus vem para nos trazer a salvação e Jesus vem para nos libertar. Por isso também existe aí, quando nós invocamos Jesus como Jesus libertador. Não tem nada a ver com ideologia política isso daqui. Jesus libertador é totalmente bíblico, porque ele vem justamente para libertar o nosso coração. Ele vem justamente para libertar a nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo depois vai trabalhar nas suas cartas dizendo: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, Jesus é o libertador definitivo. Se Moisés, lá no Antigo Testamento, foi aquele que libertou o povo do Egito material e levou o povo para a terra prometida material, geográfica, Jesus é aquele libertador muito superior a Moisés, que nos liberta espiritualmente, e esse espiritual, ele vai também ter muita relação com o nosso físico. Jesus vem para nos libertar integralmente, e ao nos libertar do Egito, das escravidões, dos vícios, do pecado, Jesus agora nos conduz para Jerusalém, que não é a Jerusalém geográfica deste mundo, mas a Jerusalém eterna. Então, liberte-se em nome de Jesus. A leitura que nós vamos fazer, pega lá a sua Bíblia, voltando ao intervalo nós vamos fazer essa leitura, Gálatas 5:1. Livro de Gálatas 5:1, Novo Testamento. Nós vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta, mas antes vem um recado para você. Atenção! Comunicado importante. Os seus olhos coçam, ardem demais, escorrem lágrimas. Você está com dificuldade de enxergar? Você precisa do Vision X. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Enxergava muito pouco. Aí eu vi a propaganda desse cara aqui e comecei a tomar. Com 15 dias eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. O Vision X é 100% natural e é para você que sente coceira e ardência nos olhos e está com dificuldade para enxergar. Basta apenas uma cápsula por dia para sentir a melhora rápida. O olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido, compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Vision X, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada. Graças ao Vision X, eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom. Atenção! Você sente coceira e ardência nos olhos? Eles lacrimejam muito? Está com dificuldade para enxergar? Então, ligue agora! Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Era muito embaçada e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante. Tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, está uma beleza agora. Ligando agora, você garante kit em dobro. É isso mesmo, kit em dobro. E os 50 primeiros a ligar ainda ganham um presente exclusivo. É hora de cuidar da sua saúde. Ligue agora, 0800 777 0190. É hora de Vision X, o X da sua visão.
Está chegando o momento de parar e deixar Deus falar ao coração. Nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, o Centro de Eventos Positivo em Curitiba será o cenário de 2 dias intensos de espiritualidade para mergulhar na palavra, viver a oração, ouvir testemunhos e experimentar a verdadeira comunhão. Você é convidado do Padre Reginaldo Manzotti e da família Evangelizar para reacender a chama. Voltar ao primeiro amor. Convide sua comunidade e traga sua caravana para viver esse encontro que move milhares de corações pelo Brasil e pelo mundo. TV Evangelizar, mais que um convite, uma experiência de fé. Quer regularizar conta de luz, renovar CNH, tirar carteira de identidade? Vai no Poupa Tempo Paraná que dá! Ele foi criado pelo governo do Paraná para facilitar a sua vida. São mais de 250 serviços em um só lugar, que você agenda online ou em qualquer unidade pelo estado. O Poupa Tempo Paraná já tem 16 unidades e vem mais por aí. Precisou? Já sabe. Vai no Poupa Tempo Paraná que dá. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Atenção, você está sofrendo com dores no corpo, dores no joelho, na coluna, nos ombros? A idade chegou e você começou a acreditar que sentir dor todos os dias é normal? Não é. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold, uma fórmula exclusiva, inovadora e 100% natural, desenvolvida especialmente para auxiliar no combate às dores do corpo e devolver sua qualidade de vida. Ideal para quem sofre com artrite, artrose, fibromialgia, dores articulares, musculares e inflamações em geral. Atua diretamente na inflamação, atacando a causa da dor e não apenas o sintoma. Proporciona alívio rápido, eficaz e seguro. Ligue agora 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. A cúrcuma branca é até 7 vezes mais potente que a cúrcuma convencional. Ela ajuda a reduzir inchaços e inflamações, ajuda a destravar as articulações, melhora a sensação de dormência e rigidez. E com o magnésio a absorção é rápida e o resultado também. Agora imagine acordar e conseguir se movimentar melhor, andar sem dor, levantar da cadeira com mais facilidade, dormir melhor e voltar a fazer coisas simples que você deixou de fazer por causa da dor. Oi, meu nome é Márcia, tenho 52 anos, sou cirurgião dentista, trabalho sentada na mesma posição há muitos anos. Com isso eu sinto fortes dores na minha coluna. Tive contato com a cúrcuma branca com o magnésio da Vitae Gold. Hoje eu trabalho com mais disposição, sem dores e com isso eu indico a cúrcuma branca com o magnésio da Vitae Gold. Ligue agora, 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. As 100 primeiras ligações ganham a erva de Santa Maria, também conhecido como Mastruz, totalmente grátis. Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold, o produto 100% natural mais consumido do Brasil. Ligue agora, 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Novena de Jesus das Santas Chagas. Toda terça, às 11 da manhã, ao vivo, na TV Evangelizar. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, aí na primeira semana, da Quaresma. Então, exercitando o nosso coração, exercitando a nossa vida, buscando sermos mais virtuosos e buscando também que Jesus nos liberte dos nossos vícios, dos nossos pecados. Porque, como eu dizia no bloco anterior, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós vamos fazer a meditação que se encontra na carta de São Paulo aos Gálatas, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Tem a Bíblia aí? É muito importante que você use a Bíblia física, se você tem condições. Se você está trabalhando e diz, não tem a Bíblia física, você consegue acessar a Bíblia online, não consegue? Então também é muito importante a gente ter o texto e ir comparando as traduções para melhor entendermos a palavra de Deus. Antes de lermos Gálatas 5:1, tem mais um recado para você. Oi, gente, aqui é Josi do Vision X. Conta pra mim, como que está a sua visão? Seca, fraca, apagada? Você precisa do poderoso Vision X. Mas agora, graças a Deus, depois que eu passei a usar esse Vision X, está bem menor. Estou enxergando bem. E você que tem também a vista ruim, pode tomar esse Vision X, pode confiar, porque é muito bom.
Catarata, glaucoma, miopia, Vision X é 100% natural. Basta uma cápsula por dia para você sentir a melhora rápida nessa coceira, ardência. Vision X é para você. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X. Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas, tomar o Vision X, porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. Tá esperando o quê? Ligue agora pro telefone que está na sua tela, mas tem que ser esse aqui, ó, do X bem grandão, o poderoso Vision X. E lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante. Tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e tô com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você ganha kit em dobro. Isso mesmo, kit em dobro. E as 50 primeiras ligações ainda vão ganhar um presente exclusivo. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e garanta o poderoso Vision X. O Vision X da TV, porque Vision X é o X da sua visão. E vamos lá então, Gálatas 5:1. Veja, a carta de São Paulo aos Gálatas, os Gálatas, né, é uma comunidade que foi fundada por São Paulo, mas que ainda queria ficar presa à antiga lei. Porque São Paulo fundava comunidades e continuava sua missão. Ele ia expandindo o evangelho. E na comunidade de Gálatas acontece que depois que São Paulo fundou essa comunidade, catequizou essa comunidade, passaram outros missionários falando coisas que não tinha nada a ver com o que São Paulo falou. E dizendo a esses Gálatas que eles deveriam voltar para a antiga lei. Eles deveriam se circuncidar, eles deveriam cumprir os mandamentos de Moisés, todos aqueles 600 e tantos mandamentos do Antigo Testamento. E São Paulo, então, vai escrever uma carta, e depois leiam a carta aos Gálatas. Não são muitos capítulos, são 6 capítulos. Em meia hora você consegue ler toda a carta aos Gálatas. E você vai ver que São Paulo vai ser muito incisivo com os Gálatas, dizendo que o que nos liberta não é a lei antiga. O que nos liberta não são os sacrifícios do Antigo Testamento. O que nos liberta é Jesus. É para isso também, como eu dizia, a carta aos Gálatas coloca a presença e o título, não cita explicitamente, mas lendo as entrelinhas nós vemos que coloca Jesus como o libertador por excelência. E de fato ele é o libertador por excelência. Porque não foi o sangue de Moisés que me libertou do pecado, do inferno e da morte. Não foi o sangue de Elias, não foi o sangue de Davi, nem de Salomão, nem o sangue da Virgem Maria. O sangue que me libertou do pecado, da morte, do inferno, é o sangue de Jesus. Por isso ele é o libertador. Vejam que então nos vai dizer São Paulo. É para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes, e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. É para que sejamos homens, mulheres, pessoas livres, que Cristo nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu já tinha citado no bloco anterior. Continua o apóstolo Paulo. Não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Então, libertar do que nos aprisiona. É isso que a Quaresma nos convida também, nesse período quaresmal que nós estamos. O que está aprisionando o meu coração? O que me impede de receber as graças de Deus? Porque às vezes a gente acha que não, eu recebo as graças de Deus, é só pedir que vem. Não. Às vezes existem certas coisas na minha vida, no meu coração, que me impedem de receber as graças de Deus. Às vezes alguns vícios. Não é que Deus não seja soberano, mas é como se eu colocasse um bloqueio diante da graça de Deus. Às vezes alguns vícios, alguns pecados de estimação, algumas coisas que vão fazendo com que eu me torne cada vez mais um robô, em vez de me tornar cada vez mais humano. Porque é isso. A escravidão do pecado me vai fazendo um robô apático diante de tantas realidades que se apresentam. A realidade, quanto mais duro o meu coração vai ficando, eu não estendo a mão para mais ninguém, eu não ajudo mais ninguém, eu só penso em mim, eu sou a referência de mim mesmo.
né? Deus para mim acaba sendo o quê? Deus é mais um objeto de luxo, Deus é mais um supermercado que quando eu preciso de alguma coisa eu vou até ele lá e peço, pronto. Mas sempre em relação a mim, sempre com relação a mim. Orações para a minha cura, oração no mais, quem sabe eu rezo ali pelos meus familiares, mas não passa disso. Depois eu não lembro de mais ninguém. Saio na rua, em vez de estender a mão para quem precisa, não faço nada disso. Maltrato a criação de Deus. Maltrato a casa comum. Não cuido do meio ambiente. Maltrato os animais. Hoje em dia você criou a moda agora de estar maltratando animais. Que mal faz um cachorro? Que mal faz um gato que tem que estar maltratando todo mundo? Isso demonstra o quê? Que é uma pessoa que está escravizada. Escravizada por si mesma. Escravizada pelo seu egoísmo. E que precisa também de libertação. São exemplos que eu estou dando aqui, exemplos pequenos, porque se nós vamos falar de todas as coisas que todo mundo que nos acompanha precisa ser libertado, é muita coisa. Mas basta você olhar para o seu coração e pedir ao Espírito Santo que ilumine o teu coração e te diga do que você precisa ser libertado. Meu querido, minha querida, o Espírito Santo vai te dar uma lista completinha de tudo que você precisa ser libertado. Que assim é o Espírito Santo. E é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, liberte-se em nome de Jesus. Para que eu seja libertado, eu preciso ter consciência do que eu preciso de libertação. Eu preciso trabalhar com a minha consciência também. Quais são as coisas que eu preciso de libertação? Será que eu preciso de libertação do ódio porque eu odeio uma pessoa? Será que eu preciso de libertação da mágoa, porque eu guardei mágoa, ressentimento de uma pessoa? Será que eu preciso da libertação de um vício? Vício da bebida? Vício da pornografia? Vício não sei do quê? Quais são as coisas que eu preciso ser libertado? Primeiro isso. Primeiro, identificar qual é o mal espiritual que está me oprimindo. Por que muitas vezes a igreja é tão incisiva e fala com relação ao pecado? Não é porque a igreja quer ser moralista no sentido ruim da palavra. É porque a igreja reconhece, os ensinamentos da igreja dos santos padres nos mostram que quando nós abraçamos o pecado como um projeto de vida, nós nos escravizamos. E quanta gente escravizada no mundo, quanta gente é escravo de si mesmo, escravo do seu egoísmo, escravo do seu pecado, só pensa em si. Então primeiro é isso, olhe para o seu coração e diga, bom, eu preciso realmente ser libertado. Você precisa, meu irmão? Eu também preciso. Eu sei as coisas que eu preciso ser libertado. E aí a igreja então nos coloca o tempo da conversão. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, eis o dia do Kairos. Porque nós estamos no período da quaresma, no tempo favorável da graça. E não nos desesperar quando nós olhamos para o abismo das opressões do nosso coração. Porque muitas vezes o nosso coração é muito oprimido por muitas realidades. Hoje você se liberta de uma coisa, amanhã você pega outra, aí se liberta, não se desesperar. Primeiro, identificar, eu diria, a doença espiritual, ou não eu, os santos padres dizem isso dos primeiros séculos, identificar as doenças espirituais. Depois disso, então, saber que eu tenho um médico e que eu tenho um remédio, que se chama Jesus Cristo, que veio justamente para me libertar. Então, olhar para o meu coração, ver as realidades que eu preciso de libertação. Muitas vezes, essas realidades no meu coração que eu preciso de libertação, precisam passar por uma confissão. Então, procurar o sacerdote, fazer o exame de consciência, confessar os meus pecados, não ter vergonha de confessar meus pecados. Nós, padres, não nos escandalizamos do que escutamos. Um padre que se escandaliza é porque não se conhece, porque se conhecesse, não se escandalizaria de nada. Nós não nos escandalizamos. Vai até o sacerdote, confessa, e aí toma o antídoto contra essa enfermidade, o antídoto contra esse vício, que é a Eucaristia, que é Jesus, que veio para nos libertar. Veja que São Paulo continua dizendo que para que a gente não volte ao jugo da escravidão, nós portanto, devemos permanecer firmes e não nos submeter outra vez ao jugo da escravidão. Quando Paulo fala que nós devemos permanecer firmes, São Paulo está dizendo o quê? Permanecer em Jesus. Porque os vícios estão aí. As situações de opressão estão por aí. Se nós somos libertados, mas
depois não cultivamos uma vida de oração, não cultivamos uma intimidade com Deus, é óbvio que a gente acaba caindo novamente naquele vício, naquele pecado. Por isso Paulo vai dizer, olha, permaneçam firmes, ou seja, permaneçam em Deus. Não andem por aí se arrogando, eu venci esse vício, eu não tenho mais nada, lá. Vai dizer Paulo, cuidado com isso, porque você pode voltar a isso. Não é? Permanecer firmes, então. Permanecer firmes naquilo que nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Permanecer firmes no desejo de nos tornar cada vez mais melhores pessoas. Porque é isso, nós não vamos falar hoje da questão da conversão, nós estamos falando da questão da libertação. De Jesus como libertador. Não é? Mas a quaresma também, sobretudo, me convida a olhar para o aspecto da conversão, da metanoia em grego, não é? Desta mudança de pensamento. Mas outro aspecto da quaresma também é olhar para Jesus como libertador. Aquele que vem para me libertar das realidades, das estruturas de pecado que estão no meu coração, que estão na minha vida. Essa libertação trazida por Jesus, ela não está só no âmbito espiritual. Essa libertação que Jesus traz, ele traz para toda a sociedade, para todo aquele que crê nele. Portanto, se nós vivemos como filhos e filhas de Deus, nós então somos pessoas libertas, fomos libertados, fomos redimidos pelo sangue de Jesus. E isso tem que se transparecer nas nossas atitudes, isso tem que se transparecer na nossa vida. Uma pessoa que foi libertada realmente por Jesus, é uma pessoa que ama, é uma pessoa que sabe se reconciliar com os demais, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que faz a diferença. Não basta eu andar por aí gritando, eu fui libertado por Jesus, eu fui libertado por Jesus, mas continuar essa pessoa cheia de ódio, continuar essa pessoa fofoqueira, continuar essa pessoa intrometida na vida dos outros. Pois então, eu não fui libertado de nada, né? Eu estou inventando histórias. Então, se realmente eu estou me libertando, né? Identifiquei quais são as áreas que eu preciso de libertação, estou me libertando, então as minhas atitudes mudam. Quando as minhas atitudes mudam, a minha família começa a mudar. Quando a minha família começa a mudar, a sociedade começa a mudar também. Então, aproxime teu coração de Jesus, das Santas Chagas, de Jesus libertador, e abrace essa grande libertação que Jesus trouxe para você e para a sua família. Por suas chagas, suas santas chagas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Eu invoco a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado porque você esteve aqui junto comigo, meditando a palavra de Deus, nesta manhã de terça-feira. E fique agora com um Bom Dia Evangelizar.